Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Santos e no vídeo de hoje vamos falar sobre semântica e estilística. O que vamos aprender nessa aula? Conceitos de sinonímia e antonímia, homonímia, paronímia, polissemia, hiperonímia e hiponímia, elemento anafórico e elementos catafóricos, estilística e figuras de linguagem. Apenas algumas, porque são muitas. Primeiramente, o que é semântica? Nós já tivemos aulas aí sobre gramática aplicada, sintaxe, e agora nós vamos falar de semântica. O que é semântica? Semântica é o estudo do significado das palavras. Então, quando eu estiver falando sobre o significado, o sentido de uma palavra, eu estou na parte de semântica. Isso também auxilia na hora de interpretação das frases e textos. Então, conhecer o significado dos vocábulos das palavras é importante para que se possa selecionar corretamente as palavras na construção e interpretação da mensagem, para que aquilo que eu quero dizer seja compreendido da maneira correta. Observem bem a tirinha. Você tem pastel de R$1? Tenho sim, aqui. E por fim, nós vemos aqui que o personagem entregou a ele um pastel que realmente era de R$1. O recheio era de R$1, né? E não era isso que ele queria dizer. Era se ele tem pastel que custa R$1. Então, é muito importante que a nossa mensagem seja transmitida da maneira que a gente quer que seja compreendido. Para isso, existem alguns fatos linguísticos. São conceitos bem básicos, bem simples, não é muito difícil de compreender, vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo. Primeiramente, sinonímia. O que é sinonímia? São palavras sinônimas. Então, nós temos palavras que têm o sentido idêntico ou aproximado. Já comi bastante, estou cheio. Então, notem aí que a palavra cheio, nesse contexto, significa satisfeito. Já comi bastante, estou satisfeito. Embora não seja um sinônimo perfeito, ou seja, que o significado é absolutamente igual, no contexto ali eu consigo fazer essa relação. E o que seria um sinônimo perfeito? Aquele que tanto faz eu usar uma palavra quanto a outra, que vai fazer sentido do mesmo jeito naquela frase. Por exemplo, aí morte e falecimento, léxico e vocabulário, são palavras que têm o mesmo significado sempre. Sinônimos imperfeitos são aqueles que são semelhantes, mas não idênticos. Por exemplo, bonito e lindo. Pense aí você falando de um ator, alguém que você goste muito, e você fala, fulano é muito bonito. E aí a outra responde, bonito não, é lindo. Então dá uma ênfase maior. Aqui o sentido de lindo é mais do que bonito. Você ter receio de algo e você ter medo de algo pode também ter uma pequena diferença, né? O medo seria algo ainda maior do que o receio. E quando eu falo de antonímia, eu estou falando de palavras antônimas, que é o contrário do sinônimo, certo? Então, aqui eu tinha palavras que tinham o mesmo sentido e agora eu tenho palavras que têm sentidos contrários. Exemplo, rico e pobre, feliz e triste, claro e escuro. São muitas palavras, né, uma infinidade de palavras que têm aí os seus antônimos, que é o contrário. Observem a outra tirinha. Quer um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspenda o pepino. Ele devia ter dito por quanto tempo. Então, observem aí que a palavra suspender, né? Suspenda o pepino. O que o personagem quis dizer? Que ele queria um hambúrguer completo, mas sem pepino. Suspender aqui é no sentido de descartar, né? De não colocar. E o outro aqui compreendeu de outra maneira. Ele achou que o suspender era manter ele suspenso, erguido. Palavras homônimas, o que é isso? Primeiramente, eu quero que vocês separem aqui
essas duas partes. Homônimas. Homo significa igual, tá? Então, algo quando eu tenho ali o prefixo homo, significa igual. E nimas é nome. Então, são palavras que têm nomes iguais. Como assim nomes iguais? Elas não são elas não são as mesmas palavras, mas elas têm alguma coisa em comum. Ou vai ser a grafia, ou vai ser a pronúncia, ou vai ser as duas coisas. Mas elas são classificadas em 3 formas. Então, eu tenho palavras homônimas que são homógrafas. Então, olha lá. Homógrafas é o quê? Que tem grafia igual. Mesma grafia, pronúncia diferente e o sentido também, né? Aqui todas são significados diferentes, porque estamos falando de palavras que têm similaridade na grafia ou na pronúncia, mas não são a mesma. Meu pai fez uma cirurgia no olho direito. Olho à vista da janela. Então, observem aí que olho, nessa primeira oração, é um substantivo. É o nome do órgão utilizado ali na visão. E aqui, olho à vista da janela é um verbo. Quem é que olho? Eu olho, né, à vista da janela. Então, notem que são palavras diferentes. Uma é um substantivo, a outra é um verbo. São escritas da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Homônimas, homófonas. Homófonas que têm o mesmo som, a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Então, aqui eu tenho o exemplo da palavra sessão. Né? Na fala, né, eu não vou encontrar nenhuma diferença nesse vocábulo, só mesmo no contexto. Não haverá sessão na Câmara de Vereadores. Comprei muito hoje na sessão das carnes. Ele assinou a cessão de seus bens àquela instituição. Então, notem aí, cessão com 2 S's equivale a um período de tempo, duração de tempo. Por isso que tem a sessão da tarde, a sessão de cinema, a sessão da Câmara de Vereadores, porque é algo que está acontecendo durante um determinado tempo, tá? Aí é sessão com 2 S's. Sessão com cedilha equivale a uma repartição, a um departamento. Por isso que a gente tem a sessão eleitoral, que são divididas lá por números, né? Tem várias sessões. Eu tenho no mercado sessão das carnes, sessão das frutas, sessão dos brinquedos e assim por diante. Então, esse tipo de sessão que demarca ali uma repartição é com cedilha. E a sessão que começa com a letra C, ela vem do verbo ceder, significa conceder algo, né? Ceder alguma coisa. No caso, ele assinou a cessão de seus bens, é porque ele cedeu os seus bens para aquela instituição. Então, bem tranquilo aí de gravar. Palavras homônimas perfeitas. Perfeitas é porque elas têm a mesma grafia e a mesma pronúncia. Mas, lembrando, são palavras diferentes. Exemplo. Nós não conseguimos desatar os nós da corda. Então, observe aí, nós, o primeiro aqui é pronome, primeira pessoa do plural, nós, e o segundo é um substantivo. Nós não conseguimos desatar os nós da corda. Então, mesma escrita, mesma pronúncia, porém, palavras diferentes, de acordo aí com a morfologia, com a sua classe gramatical. Depois eu tenho a palavra manga. A manga da sua camisa, ficou suja de manga. Então, eu tenho aqui 2 substantivos, os 2 são da mesma classe gramatical, né? Nomeiam seres, então é um substantivo. Porém, manga da camisa tem origem no latim. Surgiu lá pelo século XIII. Então, a origem da palavra manga veio do latim. E já a manga fruta, a origem dela
é do malaio, que é uma língua falada lá na Malásia. Porque essa fruta, ela é original da Ásia, não existia no Brasil. Foram os portugueses que trouxeram para cá, lá no século XVI, século XV, século XVI. Então, não são a mesma palavra de acordo aí com a etimologia, com a origem delas. E por fim, eu tenho as palavras que são parônimas. O que são palavras parônimas? Então, observem aí que eu tinha nas homônimas, são palavras diferentes, mas que têm alguma coisa em comum, ou a grafia ou a pronúncia, são iguais em alguma desses dois itens. Agora, as parônimas, elas não são iguais, elas são apenas parecidas na escrita e na pronúncia. E é claro, né, com significados diferentes, porque são outras palavras. Exemplo: percebendo meu erro, retifiquei minha resposta. Embora estivesse errado, ratifiquei minha resposta. Então, observem que uma única letrinha muda o sentido da palavra. Retificar é o mesmo que corrigir, e ratificar é o mesmo que confirmar. Eu ratifiquei a sua resposta, eu confirmei a sua resposta. Fulano retificou a resposta, ele corrigiu a resposta. Então, são diferentes. Comprimento e cumprimento. Comprimento significa extensão, tamanho. Então, eu não posso chegar em alguém e falar, eu vou cumprimentar agora meus amigos, a não ser que você queira medir seus amigos. Isso aqui eu tô falando de extensão. Qual o comprimento desta corda, né? E cumprimento com U, aí sim é a saudação. Quero cumprimentar meus amigos na festa. Ou ainda relacionado ao verbo cumprir. Ele cumpriu com as suas obrigações. O cumprimento das suas obrigações foi feito a tempo. Então, é com U. Infligir e infringir. Olha lá. Com L é impor alguma coisa. Com R é desobedecer. Então, o rapaz que infringiu a lei, que desobedeceu a lei, foi preso. Agora aqui, o juiz infligiu pena máxima para o rapaz. Então, ele impôs a pena máxima ao rapaz. Eminente e iminente. O que é eminente é ilustre. Por exemplo, Roberto Carlos é um cantor eminente, é um cantor ilustre. Agora, o perigo é iminente. O perigo está para acontecer, está próximo. Aí é com I. Flagrante e fragrante. Olha aí a troca de novo do L por R. Pegar alguém em flagrante é pegar no ato. Alguém que seja fragrante é alguém que é perfumado, né? Vem de fragrância. Um perfume é uma fragrância. Então, a pessoa fragrante é uma pessoa perfumada. Descrição é o ato de descrever. Discrição é ser discreto. Então, você precisa de discrição neste trabalho. Você precisa ser discreto. Meu chefe pediu a descrição dos produtos comprados. Ou seja, quer que descreva os produtos que foram comprados. Certo? Então, temos que ter cuidado com palavras que são parônimas. Elas são parecidas, não são iguais e, portanto, têm significado diferente, mesmo que seja só por uma letrinha. Polissemia. O que é a polissemia? É a propriedade de uma mesma palavra, agora sim eu estou falando de uma palavra que é a mesma, apresentar vários sentidos dentro de um texto. É claro, a partir de um contexto. Nunca posso julgar a palavra ali sozinha, sem estar na frase, sem estar no texto. Exemplos. Aquele estudante foi até o ponto de ônibus, pois precisou dar um ponto no dedo após seu último ponto marcado no jogo, que valia um ponto na média bimestral. Então, olhem aí a quantidade de significados que a palavrinha ponto pode ter, né? Ponto de ônibus, aquele lugar, um ponto no dedo, de fazer um curativo, ponto marcado no jogo, ponto na média, então são diferentes.
porém todos eles aqui são a mesma palavra, são o mesmo substantivo, a mesma formação etimológica também. Outro exemplo seria a palavra letra, que pode significar, né, a grafia, a escrita ali do fonema, pode significar uma canção, uma música, e pode também ser um título de crédito. Professora, qual que é então a diferença de uma palavra polissêmica de um homônimo perfeito? Bom, lembrando, homônimo perfeito, eles têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas são palavras distintas, são palavras diferentes, ou pela sua morfologia, a classe gramatical, ou pela sua origem, a sua etimologia. São duas palavras diferentes. E já na polissemia, uma palavra polissêmica é a mesma palavra. Ela não é uma palavra diferente. Ela tem sentido de acordo com o contexto, mas é a mesma palavrinha. Por exemplo, aqui, o que tá de azul são homônimas. O que tá de amarelo é palavra polissêmica. Quem casa, quer casa. Então, aqui, quem casa, casa aqui é o verbo casar. Quem casar vai querer comprar uma casa, vai querer ter uma casa. E já aqui no segundo é um substantivo. Então, elas são diferentes morfologicamente. Sentei-me no banco da praça depois de sair do banco. Aqui eu tenho duas palavras que estão com sentido diferentes, mas são a mesma, né? O mesmo substantivo. E por fim eu tenho, a pata estava com a pata machucada. Então aqui, professor, os dois são substantivos. Por que elas não são a mesma palavra? Imaginem aqui que eu vou cortar essa palavrinha aqui, vou separar o meu radical. Radical é a parte da minha palavra que não muda. Eu conseguiria fazer outras palavras a partir dela, né? Qual outra palavra eu consigo formar aqui? A palavra pato, que é o masculino de pata, certo? Então, aqui quando eu falo pata, eu estou falando do animal. A pata estava com a pata machucada. E aqui eu estou falando da pata, que é o pé do animal. Então, aqui não existe o masculino disso, né? Eu só tenho pata. Pata sempre vai ser a pata. Do cavalo, do cachorro, do pato, não importa. Agora aqui não. Aqui eu tenho esse azinho que significa uma desinência nominal de gênero feminino. É esse o significado desse A. Então isso me mostra que essas duas palavras, embora as duas sejam substantivos, elas não são a mesma palavra, portanto elas são homônimas, mesma escrita, mesma pronúncia, palavras diferentes. Hiperonímia e hiponímia. Palavras hiperônimas são aquelas que têm um significado genérico. Lembrem aí, pensem em hipermercado. Você vai em um hipermercado e lá dentro você encontra vários artigos, várias frutas, vários legumes, cereais, tudo que você quer. Então, hiper é o que dá, engloba, né? É o que engloba várias outras coisas dentro dele, dentro de um mesmo campo semântico. Quando eu falo de campo semântico, é como se eu pegasse como se isso aqui fosse um balaio e dentro dele eu colocasse todas as palavras que têm a mesma relação. Então, hiperonímia, por exemplo, a palavra esporte é uma palavra hiperônima. Por quê? Se eu falo esporte, é algo genérico. Eu posso pensar em vários tipos de esporte: futebol, vôlei, tênis, natação, corrida, enfim, uma infinidade, né? Agora, quando eu falo de hiponímia, hipo está dentro, é uma palavra que possui um sentido específico, isto é, ela faz parte de um campo semântico maior, como aqui a gente tinha o campo semântico do esporte. Então, cada um desses esportes específicos seriam palavras hipônicas, certo? A palavra laranja, ela é específica. Ela pode designar uma fruta ou uma cor. Então, ela está dentro deste campo semântico, das frutas ou das cores, que seriam hiperônimos dela,
certo? Outro exemplo aqui na imagem, né? Hiperônimo, fruta. Quais são os hipônimos possíveis? Maçã, abacaxi, laranja, qualquer outra fruta que eu queira colocar. Termo anafórico e termo catafórico. E agora? Quando eu utilizo essa nomenclatura, isso é importante até mesmo em questões de interpretação, que às vezes na prova vem um trecho do texto pedindo para a gente localizar qual é a palavrinha que aquilo está se referindo. E isso pode ser algo que já foi dito no texto ou algo que ainda vai aparecer depois daquela frase. Então, quando eu tenho algo se referindo a algum termo que veio antes desse meu termo, eu estou falando de um elemento anafórico. É aquele que retoma algo que foi dito. O livro de que necessito está esgotado. Então, aqui o que é um pronome relativo e ele está se referindo ao que já foi dito, que é a palavra livro. O livro de que necessito está esgotado. Outro exemplo, férias. É disso que preciso. Então, olha aí, é disso que preciso, do que me foi dito antes, tá? Anafórico lembra de antes. E o catafórico, um termo catafórico, ou elemento catafórico, é aquele que projeta o referente, ou seja, ele vai citar algo que virá depois dele. A mãe olhou-o e disse: meu filho, estás com um olhar cansado. Então, esse aqui, olhou-o, pela leitura que eu faço, eu identifico que a mãe olhou para o filho dela, certo? Veio ali depois, portanto, esse o é o meu elemento catafórico. Preciso disto. Do quê? De férias. Então, aqui de novo nós temos algo que veio depois do meu elemento catafórico, a palavrinha férias. Notem que aqui eu disse disso. Eu utilizei o demonstrativo com 2 S's. E aqui eu utilizei disto, o meu pronome demonstrativo com T. Então, pensem aqui. Esse, essa, isso são elementos que são anafóricos. Eles retomam algo que foi dito antes. Pensa que esses 2 S's são os dois S's do passado. Retomam alguma coisa que está no passado, que está antes. E o T seria de futuro. Então, isto, este, esta são elementos catafóricos. Vão sempre remeter a algo que virá depois. Isso é importante para na hora de escrever a gente não errar. Será que eu falo aqui disto ou disso? Ah, ele vem depois, então é disto, tá? E chegamos aqui à parte de estilística. O que é estilística? O próprio nome já diz, né? Tem a ver com estilo. É a parte dos estudos gramaticais que se dedica à expressividade da linguagem, diferindo desvios relativos ao registro padrão da língua de traços estilísticos. O que são desvios? São erros. Então, quando eu estou falando de estilística, algo que gramaticalmente pode ser considerado errado ou feio, aqui não é. Por quê? É um traço de estilo, é algo proposital. Por isso que entra aqui na parte de estilística o estudo das figuras de linguagens. Essa área, como o próprio nome sugere, preocupa-se com o estilo. Nela, a linguagem pode ser utilizada para fins estéticos, conferindo à palavra dados emotivos e expressividade. Isso pode ser no campo da fonética, tá? Morfológica, sintática ou semântica. Então, vamos falar agora de algumas figuras de linguagem, são muitas, né? Então, eu peguei aqui as que são mais, as que aparecem mais nas provas. Eu tenho aí metáfora e antítese. O que é metáfora? Metáfora é uma comparação implícita, é uma palavra que é utilizada no seu sentido figurado, no sentido conotativo da linguagem. Conotativo, tá? Por exemplo, ela é uma flor.
ela é uma flor. Isso aqui é uma comparação implícita, porque eu disse que ela é igual a uma flor, só que eu não escrevi aqui igual a uma flor, ou ela é como uma flor. Não está explícito, mas eu consigo interpretar que eu fiz essa comparação. Por que que ela é uma flor? Talvez pela sua beleza, talvez pelo seu perfume, pela sua delicadeza. Eu atribuí uma característica da flor para uma pessoa, tá? Então, aqui um exemplo de metáfora. Então, eu usei a palavra flor no sentido conotativo, tá? Qual que é o contrário de conotativo? É o sentido denotativo. Denotativo que vem de dicionário. O que isso significa? Que é quando eu utilizo a palavra no sentido real. Por exemplo, ela plantou uma flor no jardim. Então, quando eu falo isso, ela plantou uma flor no jardim, a palavra flor foi utilizada de maneira denotativa. Eu identifico isso no dicionário, se eu procurar flor, vai estar lá que faz parte da botânica, né? Alguma coisa assim. Então, é o seu sentido real. Denotativo é do dicionário e conotativo depende do contexto. Então, é quando eu utilizo na forma figurada. Antítese é o mesmo que o nosso antônimo. Viram lá no começo que a gente estudou sinônimos e antônimos? Então, são palavras ou expressões com sentido oposto. No exemplo aqui, eu tenho 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Então, são palavras que são opostas. Isso é um exemplo de antítese. No trechinho do poema de Cecília Meirelles, eu tenho aí: brota esta lágrima e cai, mas é rio mais profundo, sem começo e nem fim, que atravessando por este mundo, passa por dentro de mim. Então, observem, começo e fim são palavras contrárias. Seria um exemplo aí de antítese. Brota esta lágrima e cai, mas é rio mais profundo. Quem é rio mais profundo? Esta lágrima. Então, aqui eu fiz uma metáfora, né? Porque a lágrima não é um rio, de fato, um rio profundo. Mas aqui eu trouxe essa emotividade para o contexto. Então, eu usei na forma conotativa. Que atravessando por este mundo, passa por dentro de mim. Realmente vai passar dentro de mim? Não. Eu usei de novo a linguagem figurada, no sentido metafórico. E observem aqui, ó, este mundo. Este está referindo-se a mundo. Lembra que a gente acabou de ver ali dos elementos catafóricos e anafóricos? O T do futuro, algo que está por vir. Então aqui eu não poderia escrever esse mundo, porque ele é um elemento catafórico. Ele vai mostrar algo que está por vir. Por isso eu coloco com T, este, e não esse. Aqui nós temos 3 figuras de linguagem que são muito parecidas. Primeiro eu tenho a metonímia, que é o mesmo que algo no lugar do nome. Metonímia é a substituição de uma palavra por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Como assim um tipo de ligação? Eu posso trocar aqui o autor pela obra, a marca pelo produto, uma parte pelo todo, são o recipiente pelo conteúdo. Por exemplo, falar que eu comi 2 pratos de arroz. Não é que eu comi os pratos, mas eu comi o que estava naquele recipiente, né? O conteúdo. Na charge que eu tenho aqui, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Ressuscitou? Então, quem é Machado de Assis? Foi um autor, né? Ele é um escritor. Então, quando a gente fala que eu já li o Machado de Assis, significa que eu já li alguma obra dele, algum texto dele, né? Então, aqui fez-se a troca do autor pela obra. Como que eu faço uma metonímia com a troca da marca pelo produto? É bastante usual a gente falar, vai lá no mercado e compra Colgate. Mas não é que seja Colgate, o nome daquilo é o quê? Creme dental. Então, eu troquei a marca pelo produto.
compra Bombril, compra maisena, em vez de falar amido de milho, em vez de falar palha de aço. Então, quando há essa troca, é um exemplo de metonímia. Uma parte pelo todo. João pediu a mão de Maria. Não é só a mão, é a Maria como um todo. Pediu ela em casamento. Então, também seria um exemplo aí de metonímia. Meu pai tem 60 cabeças de gado. Não é só a cabeça, é o gado inteiro. Então, é uma parte pelo todo, também é um exemplo de metonímia. Agora, a gente tem aqui perífrase e antonomásia, que é um tipo de perífrase também. Então, vamos entender o que é perífrase. Exprime aquilo que poderia ser expresso por menor número de palavras, ou seja, é um circunlóquio. O que é um circunlóquio? É eu ficar falando em círculos, é eu utilizar mais palavras do que o necessário para falar sobre aquele objeto, sobre aquela cidade, alguma coisa assim. Então, nós temos aí país do futebol. Quando eu digo país do futebol, obviamente eu já penso em Brasil, né? Então, em vez de eu escrever apenas a palavra Brasil, eu coloquei país do futebol. Então, isso é uma perífrase, porque eu usei mais palavras do que o necessário. Gaviões da Fiel, que é o melhor time do Brasil. Brincadeiras à parte, é o Corinthians, né? Então, em vez de Corinthians, Gaviões da Fiel. Princesinha do Sul. Quem é a Princesinha do Sul? Goiatuba. Então, aqui eu utilizei perífrase. E a antonomásia também é um tipo de perífrase, só que ela ocorre quando a gente, entre aspas, apelidamos pessoas. Então, aqui em cima, eu tinha time, cidade, país, qualquer outra situação assim, eu tenho perífrase. Agora, quando esse meu apelido está relacionado a pessoas, aí já se torna antonomásia. Rei do futebol. Quem é o rei do futebol? O Pelé, né? Poeta dos escravos. Quem foi o poeta dos escravos? Castro Alves. Fenômeno. Quem é o fenômeno? O Ronaldo. Então, quando eu faço essa troca de um nome de uma pessoa, de uma personalidade, por um apelido, aí eu tenho um tipo de perífrase que se chama antonomásia. Mais 3 figuras de linguagem aqui. Pleonasmo, eufemismo e prosopopeia ou personificação. Primeiro aqui, pleonasmo. O que é isso? É uma ideia redundante, é dizer o que é óbvio, é repetir a ideia. Então, entrar para dentro. Tem como entrar para fora? Não. Então, isso é um pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo. Fulano teve uma hemorragia de sangue. Existe hemorragia que não seja de sangue? Não. Outros exemplos aqui. Ganhe grátis, anexo junto, elo de ligação, certeza absoluta e conviver junto. Então, são todos aí exemplos de pleonasmo. Ideia redundante. Eufemismo, a gente emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Então, por exemplo, em vez de eu falar que alguém morreu, eu tento suavizar essa minha fala. Eu digo que ele está ao lado de Deus agora. Já consigo entender que ele morreu. Quando a gente fala, fulano é desencontrado com a beleza, para não dizer que é feio, né? Isso é um exemplo de eufemismo. Na imagem eu tenho fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, em vez de se auto-intitular fofoqueira, ela disse que é produtora de biografias orais não autorizadas. Ela tentou suavizar a expressão. Prosopopeia ou personificação, person em inglês, inclusive, significa pessoa. Então, a personificação é exatamente isso. É eu atribuir características ou ações de pessoas, ações humanas, para seres inanimados ou imaginários. Ou seja, objetos, animais, algo também fantasioso, uma fada, alguma coisa assim.
O violão parece que chora, mas quem chora são as pessoas. Um violão não chora de verdade. Então aqui eu utilizei, né, atribuir uma ação humana para um ser inanimado, para um objeto. O sol amanheceu triste e escondido, mas quem fica triste de verdade não pode ser um sol, né? As pessoas, são as pessoas. E a chama dançava com o vento. E a chama dançava com o vento. Mas não quer dizer que ela dançava como a gente dança. Ela balançava, né? Então, de novo aí, exemplo de personificação. Na imagem, a gente tem aqui um grupo de DA, dispositivos anônimos, em que um celular está falando. E a pior parte, eles me usavam para compartilhar fake news todos os dias. Então aqui, quando eu atribuo a qualidade de um objeto falar, isso é um exemplo de prosopopeia ou personificação. Tem os dois nomes, pode aparecer das duas formas na prova. Aqui eu tenho algumas figuras que são de repetição. Anáfora, que é a repetição de termos, de palavras, no início de um período ou verso. Isso aparece bastante em poemas, tá? Por isso que início de versos. A aliteração é a repetição de sons consonantais, de consoantes. E a assonância, olha lá, começa com a vogal A, termina com a vogal A. Essa aqui é a repetição de sons vocálicos, sons de vogais, de qualquer uma delas, tá? Então, exemplo de anáfora aí no meu poema. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha. Então, essa repetição aqui recebe o nome de anáfora. Repetição de termos, repetição de palavras no início de um verso. Aliteração. Chegamos a uma terra feia, fria, fétida, fútil. Que a brisa do Brasil beije a balança e balança. Chove chuva, chove sem parar. Então aí eu tenho a repetição de consoantes, de sons de consoantes. E no segundo exemplo eu tenho repetição de sons de vogais. A pálida lágrima da Flávia. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. E para que servem essas figuras aqui, a literação e a assonância? Elas são chamadas figuras de som, justamente porque elas trabalham com a sonoridade do texto. É bastante utilizado em poesias, em textos poéticos, e elas podem inclusive aparecer juntas, tá? Chegamos aqui ao nosso finalzinho, as últimas três. Eu tenho hipérbole, onomatopeia e ironia. O que é hipérbole? Lembra lá de hiper, hipermercado, hiper é algo grandioso, é algo aqui exagerado. Então a hipérbole é a figura do exagero proposital em conceito para definir algo de forma dramática. Então, quando a gente fala assim, eu tô morrendo de fome, eu tô morrendo de sede, você não tá morrendo mesmo. Isso é um exagero, é uma hipérbole. Chorei rios, chorei demais, também é um exagero. Já te falei 1000 vezes para parar. Então aí, já falei 1000 vezes, também é uma hipérbole, também é um exagero. A onomatopeia também é uma figura de som. Ela está relacionada ao som, essa figura de palavra, tá? Então, é quando eu utilizo palavras para imitar o barulho de alguma coisa ou de algum animal. Por exemplo, o latido de um cachorro, o bang do tiro, o barulho do relógio, tic-tac, tic-tac. Ou quando eu faço o barulho num texto ali, eu coloco o barulho das palmas. Qualquer imitação de som é considerado onomatopeia. E a ironia, que consiste em dizer o contrário daquilo que eu quero expressar. Por exemplo aí, olha só quem chegou, não tá nem um pouco atrasado.
a pessoa ali já tá super atrasada. Então, ele agiu de maneira irônica. Ironia também é uma figura de linguagem. Dito isso, é hora de praticar. Vamos então para a apostila. Tem bastante exercícios. Nós temos aí na página 14 e 15 os exercícios de 2 a 8. Na sequência, na página 15 e 16, exercícios de 1 a 5 sobre denotação e conotação. E sobre figuras de linguagem, lá na página 34 e 35, exercícios de 1 a 8. Aguardo vocês até a próxima aula.